Essa música última que a gente cantou agora, ela me faz lembrar um artigo que o Ronaldo Lidório escreveu. O Ronaldo Lidório é, na minha opinião, o maior missionário brasileiro que a gente tem, contando todas as coisas que ele fez, a dedicação, a capacitação que ele tem. E ele escreve um artigo falando sobre essa questão da gente adorar a Deus, da gente agradar a Deus, e ele faz um desenho assim no artigo dele. Ele coloca sobre esse cenário que João descreve no Apocalipse, quando ele fala que João, quando ele escreve o Apocalipse, ele escreve a partir de algumas perspectivas diferentes. Uma das perspectivas de João é que Deus, que é o Senhor do tempo, de alguma forma que nem a gente nem João sabem como foi, transportou João no espaço-tempo. João, ele experimentou uma viagem no tempo, e uma viagem no espaço e entre dimensões, coisas que a gente sabe que existe. A ciência até teoriza essas coisas para a gente, mas a gente não consegue produzir uma máquina que faça com que a gente experimente esse tipo de coisa. João experimentou, e dentre os momentos que Deus transportou João no tempo, ele transporta João para o futuro, ainda é futuro para nós, para um dia muito específico que João ele enxerga no céu uma coisa tipo essa que a gente teve aqui agora, multiplicada por milhões, porque ele fala que ele viu milhões de pessoas adorando a Deus, de todos os povos, tribos, línguas e nações reunidos lá. Todas as pessoas que foram salvas na história, né? Eu sempre falo que eu torço para João ter me visto lá nesse dia, porque ele está no meu futuro também. E ele fala sobre esse dia que todas as pessoas salvas na história da humanidade vão estar diante de Deus, louvando a Ele, e esse dia é um dia festivo para Deus. E aí eu acho interessante que quando o Ronaldo Lidório ele escreve no artigo, ele fala sobre qual que é a forma que a gente pode fazer com que essa coisa maravilhosa que a gente teve aqui nesse momento seja cada vez mais ampliada, cada vez mais expandida, ao ponto da gente conseguir prestar o máximo do nosso louvor a Deus. Quando a gente consegue fazer com que mais uma pessoa faça parte desse todo povo, língua, tribo e nação. Eu acho muito interessante. Aí o artigo ele continua falando, e aí quando a gente estava cantando essa última canção, não só a questão da alegria de estar cantando essa canção, dos bons sentimentos de estar cantando essa canção, essa música também fala sobre um estrondo, uma festa no céu. A Bíblia fala que há festa no céu sempre que um pecador se arrepende de seus pecados, sempre que alguém olha para a sua própria vida e fala: puxa, eu vou dar um passo diferente do que eu estava dando até agora por conta daquilo que Jesus fez. E é a razão pela qual a gente faz isso, é a razão pela qual a gente pode celebrar a nossa salvação, a gente pode celebrar que isso chegou para nós. É por isso que a gente louva a Deus, é por isso que a gente consegue com alegria expressar essas coisas para o Senhor. E o nosso objetivo é que mais uma pessoa consiga participar disso também. Quem sabe acrescentar mais uma pessoa nesse ensaio que a gente tem tido aqui agora para esse dia fantástico que um dia a gente vai experimentar todos juntos diante de Deus nos céus, né? Eu acho que olhando aí a história humana e etc., talvez Deus pode até escalar nossos músicos para estar compondo esse dia lá. Eu acho que está dando, né? Então, Deus vai ter que ter gente tocando, né? Davi não toca guitarra, teclado, baixo, bateria, né? Toca harpa, então tem que compor com instrumentos antigos. O Davi vai estar lá tocando, mas a gente tem que ter instrumentos modernos também, né? Então, eu acho que a gente está se candidatando a poder estar lá participando nesse dia com os nossos dons também. Recentemente, eu ouvi uma pessoa fazendo essa afirmação, que é a afirmação tema da nossa
reflexão. E antes da gente entrar na mensagem, o Bruno está me lembrando aqui, semana que vem nós temos batismo de manhã, às 10h30 da manhã, nós vamos ter irmãos que vão ser batizados, pessoas que deram esse passo, né, de celebrar, de fazer festa no céu a partir da sua decisão pessoal. Então, às 10h30 da manhã, a gente vai ter batismo na semana que vem. A gente faz o batismo na casa do Tiago, que cede o espaço para a gente lá. E logo em seguida, a gente vai ter um almoço com todas as pessoas que vão se batizar e os membros da igreja que estiverem lá prestigiando também. Então, você é convidado a participar desse momento juntos. E aí, à noite, a gente vai ter a recepção de novos membros. Vamos ter ceia do Senhor e vamos ter também uma apresentação especial. Que aí a gente vai ficar na curiosidade aí de saber o que é. Mas teremos uma apresentação especial no domingo que vem. Eu acho que vai ser mais um domingo de festa. Nós tivemos hoje um domingo de festa, também com o nosso Passadia. Foi um momento fantástico que a gente teve. Acho que a gente bateu o recorde dos participantes, né? Em relação aos Passadias anteriores que nós tivemos. E eu queria agradecer o Márcio, a Elisandra e a Júlia. Não sei se a Júlia está estudando para a prova ou está aqui. Ficou estudando. Que deu essa força também na organização, porque ficou excelente, né? Foi o mais cheio que a gente teve da história e foi bem bacana, né? Helenir na parte ali culinária do macarrão, houve muitos bons elogios do macarrão. Tivemos os assadores, Tivemos os assadores também, né? O Wagner, Elias, Márcio ali. Foi um dia muito legal. Acho que foi um dia muito, muito bacana, que a gente pôde desfrutar mais um pouco dessa festa, né? Uma festa de comunhão, um tempo agradável da gente estar junto, tempo bacana da gente poder conhecer gente nova também, né? Eu acho legal esses momentos que a gente tem no Passadia nesse sentido também. A gente inicia amizades nesses momentos também. Então eu acho que foi um momento precioso que a gente teve. Então, hoje foi um domingo festivo, domingo que vem vai ser um domingo festivo também. A gente vai ter momentos bons de batismo, comunhão, recepção de novos membros e uma apresentação especial também de noite. Bom, obrigado, Bruno, por ter lembrado dessa situação. Eu ouvi essa frase, uma pessoa exclamando isso, né? Eu não preciso de ninguém. E eu achei interessante porque ninguém fala isso após um período de reflexão. Todo mundo, quando exclama isso, ou chega no ponto de afirmar esse tipo de coisa, afirma no momento de raiva, ou no momento que está irritado com alguma situação, no momento que está bravo com alguma circunstância, e aí a circunstância aperta, ou apertou, e de repente a pessoa exclama e faz essa afirmação. No contexto específico que eu escutei essa afirmação, a pessoa ela estava sendo meio que cobrada de outra pessoa, porque a outra pessoa chamou essa pessoa de ingrata. E ela sentiu que ela estava sendo cobrada de um favor que a pessoa tinha feito para ela, e aí ela se irritou com aquela situação, e aí no auge do nervosismo daquilo ali, ela exclamou: eu não preciso de ninguém. E aí, obviamente, desenvolveu na reflexão, no momento de ira, talvez, né, as suas ponderações a respeito disso, porque quando a gente olha para essa questão da gratidão, gratidão é de fato um problema sério. Se você é como eu, provavelmente você tem dificuldade de lidar com isso em toda a esfera aonde a gratidão ela é possível, ela acontece na vida da gente. Eu já fui chamado de ingrato
algumas vezes ao longo da minha vida. Tem tanta gente que já fez coisas por mim e tanta gente que faz coisas por mim, que eu confesso que eu não dou conta, às vezes, de expressar adequadamente gratidão por todas as pessoas que fizeram e que fazem coisas por mim. Então, volta e meia acontece nesse caminhar da vida de alguém chegar perto de mim e de alguma maneira falar que eu sou uma pessoa ingrata, eu fui ingrato, ou eu tive uma atitude de ingratidão em alguma situação. Agora, uma coisa interessante é que sempre que alguém me acusa de ingratidão, a minha reação não é de aceitar aquilo que a pessoa fala. Por mais que agora estou num momento de reflexão, não estou irado, não estou nervoso, não estou nada, eu consigo entender a minha dificuldade, a minha limitação nessa questão da gratidão. Quando alguém fala comigo e me traz um ponto concreto, uma situação concreta, onde ela entendeu que houve ingratidão da minha parte, a minha reação não é de aceitar. Eu não viro para a pessoa, quando ela me chama de ingrato, e falo para ela, puxa, é mesmo, me desculpa, eu fui mesmo, e vamos lá. Não, a minha primeira reação é uma coisa mais ou menos como que ingrato? Eu, né? Mas eu sou tão grato, mas eu estou dentro aqui de mim, quando eu olho para o meu coração, ou para dentro de mim, eu estou transbordando de gratidão por aquilo que eu fiz por você, né? Ingrato, mas o que mais que você quer que eu faça? Essa é a minha primeira reação, quando alguém me acusa de ingratidão. Uma coisa que eu percebi é que quando eu sou ingrato, eu não sou ingrato de propósito. Eu não planejo ser ingrato. Eu não paro e penso assim, isso aqui que a pessoa fez, ela fez mais que a obrigação dela e eu vou jogar isso na cara dela de alguma forma, né? Ou quem é ela para estar cobrando isso? Eu não planejo ingratidão. E quando eu olho para o meu coração, internamente, quando eu olho para dentro de mim, eu sou profundamente grato a todas as pessoas que já fizeram e que fazem coisas por mim. Agora, se eu não expresso a minha gratidão, como que a pessoa vai saber disso? Se eu de alguma maneira não deixar a pessoa ciente disso, como que ela vai saber? A gratidão, quando você não expressa ela é percebida como ingratidão pela outra pessoa. Por mais que dentro de você tenha sentimentos de gratidão. Se de alguma maneira você não deixa a pessoa ciente disso, de alguma maneira você não deixa a pessoa perceber isso, de alguma maneira você não tem algum tipo de atitude, você não verbaliza isso, você não faz alguma coisa em relação a isso, a leitura que a pessoa faz de você é que você é uma pessoa ingrata, e é por isso que começam e geram esses tipos de conflitos. Quando uma pessoa de alguma maneira manifesta esse sentimento de que sentiu-se não agradecida, e você olha e fala assim, você está sendo injusto comigo, porque eu sei o que eu estou sentindo, mas a pessoa não sabe, se eu não mostrar para ela de alguma maneira. Na verdade, quando alguém é ingrato com a gente, a nossa percepção é de rejeição. Parece que a pessoa está nos rejeitando, parece que a pessoa, de alguma maneira, fez alguma coisa boa para você e quando você não manifesta esse tipo de coisa, para ela parece que você está tratando ela com desprezo ou com menosprezo. Parece que, apesar, quando você faz alguma coisa boa para alguém e a pessoa não manifesta gratidão para você, parece que apesar daquilo que você fez, a pessoa está te tratando com superioridade, a pessoa de alguma maneira ela está se colocando acima de você, ou ela está falando, não, você não fez mais que a obrigação, mas é isso mesmo, que as coisas como as coisas têm que correr. E é por isso que ingratidão é a maior quebradora de correntes do bem que a gente tem. Porque ninguém gosta de se sentir mal. Você não faz absolutamente nada
consciente de que você vai se sentir mal por fazer aquilo de propósito. Toda vez que você tem alguma atitude, você faz alguma coisa, você tem uma reação rápida, você espera que você vai ter um sentimento bom que seja decorrente daquela situação. A gente não se coloca em situações ruins. Então, quando uma pessoa ela tem uma atitude positiva com você e você de alguma maneira não expressa gratidão e você é ingrato com essa pessoa, você faz a pessoa se sentir rejeitada ou faz a pessoa se sentir inferiorizada, a tendência da pessoa é não ter uma próxima atitude boa para você. É de não ter uma próxima atitude de condescendência com você, não ser carinhoso de novo com você, não ser atencioso de novo com você, porque ela se sente mal todas as vezes que ela faz aquilo. Então a ingratidão, ela quebra essas correntes do bem que a gente poderia ter na nossa vida, de um faz o bem para o outro, que faz para o outro, e etc, etc. Porque eu faço uma coisa boa e eu sinto uma coisa péssima em decorrência daquilo que eu fiz. A ingratidão, ela é muito difícil de ser percebida por quem pratica. E ela é facilmente notada por quem recebe aquilo. Por quem de alguma maneira é o alvo dessa ingratidão. E tem uma história no Evangelho de Lucas, que eu queria que a gente trabalhasse essa história e pensasse nela a partir desse prisma, que ela abre os nossos olhos bem para essa circunstância. Essa história ela está ambientada nas últimas semanas de Jesus antes da crucificação. Jesus está bem no finalzinho do ministério dele, ele está iniciando a última jornada dele para Jerusalém, que vai culminar com a crucificação. Ele já é famoso, ele já tem muita gente que conhece ele, as pessoas já sabiam que ele curava as pessoas, que ele pregava, que ele salvava as pessoas, que ele ressuscitava gente. Jesus já caminhava não só com os 12 discípulos no entorno dele, mas com uma multidão de gente acompanhando ele. Ele era bem famoso já ali na região da Judéia e da Galileia. E aí nesse momento que Jesus então inicia essa viagem dele, esse fato ele toma conta. Lá em Lucas 17, a partir do versículo 11, a gente tem Lucas narrando para a gente essa história e a partir da perspectiva de Jesus da seguinte forma: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Vamos tentar só entender um pouquinho isso aqui. Isso aqui é um mapa de Israel. A Israel atual é só o lado de cá do Rio Jordão, sem os pedacinhos aqui que é faixa de Gaza e Cisjordânia, etc. Nessa época aqui, isso era a Israel bíblica. Isso é quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento e você vem falar sobre Israel, você tem essa divisão geopolítica colocada aqui. Jesus nasceu nessa cidade aqui, Belém, bem no sul, ali na Judéia. Mas ele viveu a vida dele praticamente toda em duas cidades aqui de cima, que é a cidade de Nazaré e depois a cidade de Cafarnaum, na Galileia. De forma que, quando as pessoas, embora Jesus era judeu, porque ele nasceu na Judéia, quando as pessoas se referiam a ele, eles chamavam Jesus de Galileu, porque ele passou boa parte da vida dele, ele cresceu e passou boa parte da vida dele na Galileia. Ele tinha sotaque de gente da Galileia, ele tinha jeitos, culturas de gente da Galileia. Jesus, ele passou boa parte do ministério dele na região da Galileia. Era o local onde ele era mais conhecido, mais famoso, e onde as pessoas mais tinham estima por ele. De vez em quando, ele descia até a Judéia, ia até Jerusalém, fazia algumas coisas ali em Jerusalém, pregava, falava alguma coisa, e logo em seguida ele retornava para a Galileia. Era mais ou menos assim, e o Sermão do Monte, os principais milagres de Jesus, etc., foram todos feitos aqui. No meio do caminho entre Judéia e Galileia, tinha essa região aqui que chamava Samaria. A Samaria, ela era uma região
de judeus mestiços. Eles tinham sido misturados com outros povos anteriormente, eles tinham adotado algumas outras práticas religiosas que não o judaísmo puro, então eles eram meio judeu, meio pagão. Tanto de raça, de sangue, quanto de religião. O que fazia que tanto os judeus quanto os galileus desprezavam eles, não gostavam deles. E aí a gente vai ver na história do ministério de Jesus, que Jesus de vez em quando passava por Samaria e aí tinha algum cenário, alguma história especial ali por conta dessa rixa, dessa rivalidade que havia entre eles. Então, o versículo conta pra gente que Jesus ele estava vindo para Jerusalém, para aqui para baixo, e aí ele se encontrava nesse momento aqui, na divisa entre a Galileia e Samaria. Então agora ele ia fazer essa jornada até Jerusalém, para poder ao final dessa jornada ser crucificado e terminar o seu ministério. Então quando ele estava nesse lugar, ele estava nessa situação aqui, ao entrar em um povoado, e aí tinham vários povoadinhos assim, pequenos ali naquela região, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Então Lucas ele narra aqui uma coisa que era própria da cultura da época, da maneira como eles se relacionavam com os leprosos. Leprosos aparecem na beirada do povoado quando Jesus ele estava entrando no povoado. Os leprosos não podiam entrar dentro do povoado. O que era um leproso dentro da cultura da época? Lepra é uma doença que a gente, no Brasil, por exemplo, praticamente erradicou. Tem cura. Se alguém pega lepra, dá uma manchinha branca ali, você perde o sentido, você vai ali, a gente nem chama de lepra mais, chama de hanseníase, você vai ali, faz um tratamento e você cura. 100%. As pessoas ainda morrem de lepra em lugares como a Índia, né? Que foi de onde eu peguei essa foto aqui, em lugares assim, bem isolados do mundo, em lugares onde não tem acessibilidade médica nenhuma, porque lepra é uma doença hoje plenamente curável. Antigamente, lepra era uma doença terminal. Uma pessoa que pegava lepra, ela estava sentenciada a uma morte lenta e dolorosa. Não tinha absolutamente nada que eles podiam fazer para curar uma pessoa de lepra. Eu estava esses dias conversando com a Sabrina, que eu acho interessante, que às vezes a gente olha para essas coisas assim, outras doenças. Esses dias a gente estava vendo um filme que o cara se cortou assim, com um cortezinho, e aí aquele corte, que é uma coisa totalmente boba para a nossa realidade hoje, infeccionou, o cara era forte, grande, saudável, não sei quem, matou o cara de infecção. Né? As coisas que a gente olha e fala, mas que isso? E ali tomava uma injeçãozinha, tomava um antibiótico qualquer, nunca ia morrer. Aí eu estava pensando, talvez daqui a uns 200, 300 anos, as pessoas vão ficar olhando para a gente que morre de câncer, morre dessas doenças que a gente morre, e falam assim, gente, eles morriam dessas coisas. Né? Hoje é só fazer isso aqui que resolve tudo. Nessa época aqui, o sujeito pegava lepra, sentença de morte. E aí não acontecia, não era só uma sentença de morte. Pelas leis da época, essa pessoa tinha que ser afastada do convívio social. Obviamente, por uma primeira razão, para que ela não contaminasse todas as pessoas no entorno dela. Só que, em sendo afastadas do convívio social, elas não tinham cuidado das pessoas. Aqui, um ali, outro ali, tinha um familiar que gostava dele muito, não sei o quê, que dava uma ajuda, dava uma esmola, mas essas pessoas, elas eram como que esquecidas pela sociedade. Essas pessoas não podiam mais frequentar o templo, nem as sinagogas. Elas perdiam a capacidade de poder cultuar a Deus junto com toda a comunidade. E sobre essas pessoas pesava a ideia de que ela estava sofrendo de lepra porque ela tinha feito alguma coisa contra Deus e Deus estava castigando essa pessoa. Então, se você pegava a lepra nessa época, você sentenciado a uma morte lenta, dolorosa, você era rejeitado, afastado, não podia morar na cidade mais, ia passar grave necessidade até o dia que você morresse, não podia frequentar a igreja da época mais, ou seja, sua vida acabou. Você só tem que ficar esperando ela acabar definitivamente. Era provavelmente uma das piores coisas que podia
acontecer para uma pessoa. E sem cura, sem perspectiva de cura. Então, 10 pessoas assim se aproximaram de Jesus quando ele estava entrando nesse povoado. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Naquela época, existiam algumas outras doenças de pele que a pessoa podia pegar, que era confundido com lepra. Uma doença que às vezes é até mais comum na nossa realidade, porque não tem cura diferente da lepra, é psoríase. A pessoa pegava uma psoríase e eles olhavam para ele e falavam: não, isso é lepra. E começava a tratar a pessoa como se fosse lepra. Apesar de que psoríase não é contagiante, que isso não vai pegar em uma outra pessoa, que ninguém morre disso, né? Mas a pessoa ela era rejeitada do convívio social da mesma maneira. Outros tipos de doenças de pele, alguns tipos de fungos, não tinha Vodol na época também, né? Então às vezes o cara pegava um fungo mais feio ali na pele dele, o pessoal olhava para aquilo ali, lepra, e já afastava a pessoa do convívio. Só que essas outras doenças de pele que a pessoa pegava, elas às vezes curavam, às vezes amenizavam, ou às vezes se confirmava com o passar do tempo que não era lepra. Então como que a lei funcionava naquela época? Quando uma pessoa pegava lepra, mas o que eles chamavam de lepra, mas eles suspeitavam que não era a hanseníase, isso que a gente chama de hanseníase hoje, essa pessoa ia até o sacerdote e se apresentava para o sacerdote, mostrava, o sacerdote fazia uma análise clínica na pessoa e se constatava que ela não estava leprosa propriamente dita, o sacerdote podia reintegrar essa pessoa na sociedade. Então, quando esses leprosos, e eram leprosos de verdade, eles se mostram para Jesus, Jesus vira para eles e fala assim: vão mostrar-se aos sacerdotes. Mas eles estavam leprosos, eles estavam mais ou menos dessa forma aqui. Não era uma impingem, não era um outro tipo de doença de pele que estava sobre eles. E aí eles viram as costas para Jesus, e eles começam a descer para Jerusalém, que é onde os sacerdotes ficavam. Os sacerdotes ficavam no templo em Jerusalém, e era lá que essas pessoas tinham que se dirigir para poder fazer tudo aquilo necessário. Enquanto eles iam, foram purificados. Então eles viram as costas para Jesus e começam a descer a estrada da Galileia para Jerusalém, e no caminho eles são curados. De repente começa a nascer um dedo de novo ali que tinha caído, começa a face da pessoa foi se reconstituindo, partes da pele que ele não sentia, ele não tinha sensibilidade, ele volta a sentir, um local que tinha já um cheiro ruim por causa da decomposição da carne vai parando de ter cheiro ruim, e eles estão descendo dessa região onde eles estavam até Jerusalém. A gente não sabe quanto tempo isso levou para acontecer. De onde eles estavam até Jerusalém era aproximadamente 120 quilômetros de distância. Para os padrões da época, levando em conta os morros, subidas e descidas, a precariedade das estradas, os leprosos não estavam montados, né? Eles não tinham condição de montar num cavalo, num jumentinho e descer, eles iam fazer essa viagem a pé. Para os padrões da época, levaria aí 2, 3, 4 dias de viagem. Esse é o tempo que eles demorariam para chegar até Jerusalém. Então nós não sabemos quanto tempo depois que Jesus virou para eles e falou assim: vá e mostrem-se aos sacerdotes, eles se deram conta que eles estavam curados. A cura se perfectibilizou. A gente sabe que talvez algumas horas depois, talvez um dia depois, eles, se dormiram e acordaram de manhã e estava assim. Enquanto eles estavam descendo para Jerusalém, eles se deram conta que eles estavam curados. E aí eu imagino a felicidade deles quando eles se deram conta disso.
Quando eles olharam assim e conferiram no outro também para ver se não tinha sido só com ele que tinha acontecido, e eles estavam curados. Felicidade. Imagina, você está sentenciado a uma morte horrível como essa, e agora você está curado. Você não fez nada para ser curado. Jesus curou você. Então eu fico imaginando assim, a alegria, a vida de volta, a expectativa voltando, os sonhos voltando, as perspectivas, a realidade muda completamente, a alegria entrando no coração dessas pessoas. Aí, Lucas continua contando a história deles para nós. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Dos 10 que estavam descendo e se deram conta que estavam curados e encheram o coração de alegria e de esperança e de ânimo e de que bom, agora as coisas todas lá. Um para de ir até Jerusalém, dá meia volta e retorna. E de novo, a gente não sabe o quanto tempo eles já tinham caminhado nessa jornada. E aí eu fico imaginando que nesse meio tempo que eles estavam se dando conta da cura, que eles estavam percebendo que eles estavam curados, com essa alegria fantástica invadindo o coração deles, a mente deles, etc. Provavelmente, na cabeça dos outros 9, deu até mais pressa ainda de chegar a Jerusalém. Porque quanto antes eles chegassem a Jerusalém, os sacerdotes os declarariam purificados da lepra e dariam ali o documento para eles de que eles podiam se reintegrar na sociedade. Então, quanto mais rápido eles chegassem, mais rápido aquele menosprezo, aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de menos-valia, maltrato da família, da sociedade ia acabar. Então, eu fico imaginando eles felizes, alegres, entusiasmados, correndo para Jerusalém. E agora eles podem até correr, né? Que se não tinha os dedinhos ali, os dedinhos voltou também. Então pode correr, não tem nada que segura eles. Eles estão descendo ali entusiasmados. Mas um voltou. Um retorna. Eu fico imaginando os 9 chegando em Jerusalém 3 dias depois disso aqui. Empolgados, assim, os 9 entrando dentro do templo, requisitando falar com o sacerdote, contando que eles tinham sido curados. Eu tenho certeza, que se eles fossem perguntados, eles contariam que foi Jesus que curou eles. Se o sacerdote falasse, mas 9 de uma vez... né? De vez em quando vem outro, mas vocês faziam parte de uma colônia de leprosos, nós éramos até 10, né? E aí a gente encontrou um homem chamado Jesus, ainda lá na Galileia, na divisa com Samaria, e ele falou pra gente, e a gente pediu para ele curar, porque ele é um cara que cura, ele é um sujeito assim, fora de série, como ninguém nunca viu na história da humanidade, e aí ele falou pra gente, desce, vai falar com o sacerdote. Quando a gente estava descendo para cá, ele nos curou. Todos nós temos pessoas que já facilitaram e que facilitam a vida da gente. Todos nós temos pessoas que a gente encontra no caminho da vida, nessa jornada nossa, e de alguma maneira, de alguma forma, essa pessoa interfere positivamente na vida da gente, dá um empurrãozinho na vida da gente, consegue abrir uma possibilidade nova na vida da gente, consegue facilitar uma coisa que a gente está precisando muito que aconteça. Pessoas que investem em nós, pessoas que tiram tempo para nós, pessoas que às vezes investem financeiramente em nós, ao longo da vida da gente. Gente que nos orienta, gente que aposta na gente, gente que deixa de fazer alguma coisa que preferia estar fazendo naquele momento para poder estar junto com a gente, e estando junto com a gente, melhora a vida da gente, facilita a vida da gente, em muito, que param o que estão fazendo para de alguma forma fazer algo que não era a obrigação deles,
mas que quando eles fazem isso para a gente, muda a vida da gente. Transforma a nossa perspectiva, abre novas possibilidades para a vida da gente. Mas um deles voltou. Um deles voltou. E olha só o que acontece quando ele volta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. O menos provável de fazer aquilo ali. Porque ele era rival de Jesus. Os outros eram judeus, galileus, os outros eram da família, os outros eram irmãos, os outros eram da mesma tipo de gente que Jesus. Os outros tinham, inclusive, uma percepção maior de quem é Deus do que o samaritano, porque o samaritano adorava errado. Ele tinha uma Bíblia pela metade, ele não tinha a Bíblia toda, ele não aceitava, não entendia a Bíblia toda, ele tinha uma perspectiva da realidade de Deus, da eternidade, do mundo espiritual deficiente em relação aos outros 9. Um deles voltou, e quando ele volta, ele se curva diante de Jesus e ele expressa a sua gratidão. Ele pega aquilo que estava dentro dele e ele coloca para fora. Como que ele podia agradecer Jesus? Essa era a forma. Não tinha como ele dar um presente para Jesus. Não tinha como ele falar: Jesus, se você precisar de mim, conta comigo. Ele não tinha nada para oferecer para Jesus contar com ele. Jesus não estava nem pedindo isso. Jamais Jesus pediu algo em troca daquilo que ele estava fazendo. Mas o que ele podia fazer era se curvar e agradecer. Ele põe para fora dele aquilo que talvez todos os outros 9 também estavam sentindo. Aquele sentimento de alegria pelo que Jesus fez por ele. Ele volta para Jesus e ele deixa Jesus saber que ele estava agradecido. Ele expressa fisicamente isso para Jesus. E olha a reação de Jesus. Quando Jesus, lá no povoado, talvez, sei lá, no dia seguinte, de noite comendo, sei lá, volta o sujeito e faz isso aqui, Jesus ele vira e ele fala assim: não foram purificados todos os 10? Eu estou enganado. Foi só você que sarou? Não, Jesus, todos nós saramos. Né? Todos nós fomos curados. Eu vi, meus colegas também foram curados. O Senhor disse e aconteceu exatamente como o Senhor disse. E a gente ficou numa alegria, a gente ficou numa felicidade, a gente ficou... Tá, mas então, onde estão os outros 9? Cadê o resto do pessoal? Vocês foram curados? Se eles estão sentindo a mesma coisa que você está sentindo, cadê eles? Onde é que eles foram? O Senhor mandou a gente ir para Jerusalém. Sim, você vai voltar para Jerusalém, né? Você ainda tem que ir lá fazer a sua jornada e chegando lá se mostrar para o sacerdote, você tem que se inserir novamente. E essa é a forma de você se inserir. Mas cadê os outros 9? Eu já presenciei inúmeras vezes. Já vivenciei isso quando eu era criança e agora eu presencio pai, mãe tentando ensinar o filho a agradecer. Inúmeras vezes. O filho ganha um negócio ali de alguém, um presentinho, uma roupa, um brinquedo, um agrado, um sorvete, sei lá, qualquer coisa. E aí o menino fica todo empolgado com aquilo ali, pega e você vê, ele está feliz, ele está alegre, ele está radiante com aquilo ali. E ele pega aquilo, abraça e vai viver a vida dele. Aí o pai e a mãe começam, então, tem que agradecer. O que a gente fala pro titio, né? Como é que a gente diz? E não sei o que, fulaninho, tem que agradecer, não
esquece, qual que é a palavra mágica, não sei o quê, e tenta, e às vezes é anos tentando esse negócio, anos falando para a criança, tem que agradecer, você tem que pegar esse sentimento feliz que você está com ele dentro de você tem que pôr isso para fora. Nós somos ruins de agradecer. Quando a gente é criança, o pai da gente vai falando para a gente, aí a gente mesmo a contragosto às vezes faz, às vezes não faz, mesmo o pai envergonha mais ainda, né? Mesmo o pai falando tem que agradecer, não quero, e vai fazer piora a situação. Mas aí a gente cresce e a gente não tem mais ninguém falando isso para a gente. A gente pega esse sentimento, não, mas eu estou feliz com isso que aconteceu, mas não tem ninguém mais que fica falando, Mateus tem que agradecer, Mateus tem que agradecer, Mateus tem que agradecer, mas eu estou grato aqui dentro, meu coração, profundamente grato. Quando nós tornamos adultos, a gente pode deixar isso de lado. E o que acontece quando a gente deixa isso de lado é que a gratidão que não se expressa, ela é percebida como ingratidão. Quando a gente não mostra, a gente passa por ingrato. E quando a gente não mostra, a gente passa um sinal de rejeição para a pessoa que fez aquilo que a gente de alguma maneira foi beneficiado por aquilo. Se os 9 leprosos tivessem sido ou tiverem sido questionados a respeito dessas questões da vida dele, falassem assim, tá, mas leproso número 2, você não agradeceu? Provavelmente ele ia virar e falar assim, cara, olha para mim, é óbvio que eu estou grato. Oi, eu era leproso, ele me curou. É claro que eu sou grato a Jesus. É claro que eu estou profundamente, eternamente agradecido a Jesus. Mas se Jesus não soubesse disso, a percepção era de ingratidão. Na verdade, gratidão, ela só se completa quando a gente expressa para alguém. Quando a gente mostra isso, quando a gente de alguma maneira deixa a pessoa saber disso. Porque por mais que eles provavelmente se achassem gratos, não era o que Jesus pensava deles. Jesus chamou eles de ingratos. E essa história ela foi eternizada porque a atitude deles foi uma atitude de ingratidão. Não importa como que estava o coração deles. E às vezes a gente acha que a gente pode viver uma vida baseada em intenções. A gente acha que a gente pode... Não, mas Deus olha as minhas intenções. Deus olha o meu interior. O que importa é o que eu estou sentindo. E nem com Deus é assim. Quanto mais com as pessoas. Nem com Deus que vê o coração as coisas são assim. Porque gratidão só se consuma com expressão. Quando você de alguma maneira permite que a pessoa saiba disso. Gratidão, quando ela não é expressa e não é expressada, ela é percebida como rejeição. Ela é percebida como você falando, mas eu merecia isso que você fez por mim. Ou você não fez mais do que a sua obrigação. Gratidão, quando não é expressada, ela é percebida como, eu não preciso de ninguém. Eu posso viver minha vida, eu posso fazer as minhas coisas. Eu posso conseguir conquistar, alcançar os meus sonhos, atingir os meus alvos e os meus objetivos. Será que tem alguém hoje que você precisaria expressar a sua gratidão? Será que tem alguém hoje que
Por mais que você é grato e grata dentro do seu coração, por mais que você sabe que essa pessoa de alguma maneira te impulsionou na vida, te deu um empurrãozinho em alguma situação, em alguma área, de alguma maneira essa pessoa ela interferiu positivamente na sua história, de alguma maneira a sua vida melhorou por causa de alguma coisa que essa pessoa fez, não precisa nem ser assim, melhoras espetaculares, melhorou um pouquinho, você teve um alívio, você teve um respirar maior por causa de... Será que tem alguém que você sabe que fez isso, que dentro do seu coração você é grato e grata por essa pessoa? Se eu perguntasse para você agora, para mim você falaria, não, eu sou profundamente grato, e citaria um nome para mim, mas que talvez, você nunca expressou isso para essa pessoa, ou talvez tem muito tempo que você não expressa isso para essa pessoa, talvez de alguma maneira você negligencia um ato físico, um ato claro de gratidão para essa pessoa. Que tal a gente dá um passo a mais do que o programado para hoje? Eu queria te propor uma coisa prática para a gente fazer agora. Eu queria sugerir que você pegasse o seu WhatsApp agora. A gente vai fazer uma pausa na pregação. E eu queria que você mandasse uma mensagem para alguém. Depois você pode chegar em casa, você pode mandar para o resto das pessoas que talvez você pensou nessa noite. E aí, se tem alguém que você talvez aqui precisa mandar a mensagem para ela, e você vai falar assim, eu não vou mandar a mensagem porque ele vai achar que eu mandei a mensagem só porque o Mateus falou. Se você não mandar a mensagem, vai ficar pior, porque mesmo eu tendo falado, você não mandou, né? Então vai piorar a sua situação. Que tal a gente fazer isso agora? Você não tem ninguém, pega e finge que você vai fazer para as pessoas do lado não achar você assim muito ingrato. Muito ingrato. Pode ser uma mensagem singela que até você impulsiona essa conversa depois. Segredo. Não vale olhar o pessoa do lado, hein? Sem pressão.
Gratidão que não se expressa é percebida como ingratidão. Vamos tentar melhorar nossas expressões de gratidão. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, nós somos gratos a Ti. Gratos a Ti. O Senhor nos salvou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu e nos dá uma nova oportunidade. O Senhor se sacrificou por nós e nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos porque todos nós espiritualmente estávamos morrendo e sentenciados à morte como aqueles leprosos. Nós estávamos destinados a viver afastados de tudo que é bom, de tudo que é maravilhoso, por conta das decisões que nós tomamos. E o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos purificou, o Senhor nos curou, o Senhor nos restaurou e nos dá a oportunidade da gente poder estar junto contigo novamente. E nós queremos, nesse momento, expressar a nossa gratidão ao Senhor com as nossas palavras, com a nossa oração nesse momento. E nós queremos viver uma vida que expressa gratidão ao Senhor. Uma vida que louva ao Senhor, que glorifica ao Senhor. Uma vida que coloca o Senhor como centro de todas as coisas, porque o Senhor nos deu a vida. Nos deu não só a oportunidade da gente estar vivendo agora, como nos deu a vida eterna. Senhor, livra a gente de viver uma vida em que a gente sabe que pessoas e o Senhor fizeram coisas boas por nós, mas que a gente não dá conta de expressar. Nos livra da ingratidão, nos livra de não expressarmos a nossa gratidão. Queremos, Deus, pedir que o Teu Espírito Santo nos lembre, depois que a gente sair daqui, que a gente chegar em casa, durante a semana, de pessoas que talvez a gente precisa chegar, se aproximar, expressar a nossa gratidão. Pessoas, Deus, que o Senhor colocou na vida da gente, colocou na nossa jornada, como pessoas que nos impulsionam para frente, que nos levam para perto do Senhor, que nos levam a ter alívios na vida, que melhoram a nossa vida financeira, que melhoram a nossa vida intelectual, que nos socorrem em situações que a gente precisa, que trazem cura física para nós. Pessoas, Deus, que o Senhor tem colocado para estar junto com a gente. Que o Senhor nos ajude a expressar a nossa gratidão por essas pessoas. Peço que Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor leve a gente para casa debaixo de segurança do Senhor, que o Senhor nos livre do mal e não deixe a gente cair na tentação de, pela pressa da vida, não parar para agradecer. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, agradecidos. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.